Olá, bom dia para você. No ano passado, foram realizadas mais de 7.000 perícias médicas em todo o país. Mas nos postos do INSS de algumas cidades, a espera pelo atestado de afastamento pode demorar mais do que o período que o trabalhador ficará ausente da empresa. Em cidades do Piauí e Rondônia, por exemplo, a perícia médica chega a demorar 5 meses para ser realizada. Para tentar resolver esse problema, agora o INSS promete reduzir essa longa espera. E também foi aprovado no Senado o projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre previdência social e direitos trabalhistas. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Vanessa Viduto. Bom dia, Vanessa. Obrigada por voltar. Bom dia, Mádia. É sempre um prazer. Muitas novidades hoje, bastante assunto para a gente discutir. É verdade. Olha, o brasileiro espera quase 20 dias para ter o atestado de afastamento do trabalho validado pela Previdência Social. Essa é uma média nacional, porém a diferença de tempo entre as agências em todo o país é muito grande. Para tentar resolver esse problema, o governo contratou médicos temporários para os casos emergenciais, efetivou 300 peritos concursados e mandou médicos para locais sem profissionais. Agora, o INSS apresenta um novo modelo de atendimento que começa a ser testado em agosto. A previsão é de que só passem pela perícia do INSS os atestados com mais de 30 ou 45 dias. Já os trabalhadores que precisem ficar afastados por mais de 2 anos não serão mais periciados e passam a ser avaliados por uma junta multidisciplinar. Vanessa, explica para a gente melhor o que é isso, o que mudou, hein? Olha, Mádia, é extremamente preocupante essa situação nos estados em que o periciando fica mais de 5 meses sem poder validar o afastamento dele pelo INSS. Por quê? Os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, a responsabilidade é do INSS. O que acontece com esse trabalhador que demora 4, 5 meses para marcar uma perícia? Ele fica no limbo, ele fica sem o salário e sem o benefício do INSS. E o mais grave ainda é porque ele está doente. Sim. Então ele fica numa situação extremamente difícil. O INSS, para tentar resolver essa situação, contratou aí temporariamente, em regime temporário, peritos, para que possa suprir essa falta de estrutura em determinados estados. O que nos preocupa bastante é que esses peritos contratados temporariamente não são peritos concursados. Sim. Então, há um questionamento a respeito do grau de capacidade, de habilidade desses peritos para fazer uma boa perícia e prestar o serviço como deve ser prestado. Então, há uma preocupação nesse sentido, inclusive a Associação dos Peritos está também preocupada com essas contratações. É claro que uma providência emergencial deveria ser tomada, de fato, porque essa situação não pode continuar. Agora, o que não pode ser feito é tomar uma medida sem a devida cautela, porque a perícia é muito importante e ela traz consequências muito sérias na vida do trabalhador. E deve começar, então, a valer a partir de agosto, é isso? A partir de agosto, o que está sendo dito, mas não há nada oficial, é que o INSS vai implantar um sistema automático para aquelas pessoas que tiverem afastamento entre 30 e 40 dias. Ou seja, elas não precisarão, em tese, passar por perícias. Isso liberaria os peritos, né, de fazer essas perícias e eles poderiam, então, se dedicar àquelas perícias mais graves para períodos mais longos de afastamento. Mas isso ainda não é uma notícia oficial. Vem sendo dito desde o ano passado, essa promessa de implantação desse sistema, mas não temos ainda uma data oficial, uma notícia oficial nesse sentido. O Pronto Atendimento vai acompanhar essa questão e a gente volta a falar sobre isso. Tem uma outra novidade aqui, a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos foi aprovada em uma comissão mista no Congresso. A proposta prevê novas regras para o pagamento de horas extras e cancela a multa por demissão sem justa causa. Pelo relatório, as primeiras 40 horas extras do mês deverão ser pagas ou compensadas em forma de folga no mesmo mês. Já as horas que passarem disso poderão ser compensadas ao longo do ano. Segundo a proposta, a contratação de menores de 18 anos ficaria vetada.
O projeto ainda precisa passar pelo plenário do Senado e voltará a ser analisado na Câmara dos Deputados. Pode ter mudanças no Senado e na Câmara, mas todas essas mudanças, minha avaliação, que serão pontuais. De acordo com o relatório, o patrão não teria que pagar a multa de 40% no ato da demissão sem justa causa. Em contrapartida, a contribuição do empregador ao Fundo de Garantia vai aumentar 3,2 pontos percentuais. Caso haja demissão injustificada, o que foi arrecadado vai para o trabalhador. Se a demissão for por justa causa, o patrão recebe o valor de volta. O relatório prevê a redução da alíquota de INSS para o empregador, de 12% para 8%. As 3 contribuições vão significar 20% do salário do trabalhador e poderão ser recolhidas em uma guia. Nós estamos acrescentando 4 de um lado, retirando 4 do outro e mantendo a equação neutra no que diz respeito a despesas que os empregadores têm no nosso país. Um dos pontos polêmicos foi a retirada da possibilidade de abatimento anual de R$ 896 do imposto de renda pelo empregador, referente à contribuição previdenciária do trabalhador doméstico. Alguns parlamentares prometeram tentar mudar esse ponto. As famílias brasileiras que não são empresas, não visam lucro, elas possam ter uma compensação. E, através do imposto de renda, nós entendemos o mecanismo mais fácil de produzir essa justiça tributária com as famílias brasileiras. Vanessa, na sua opinião, o que mudou aí? Quer dizer, vamos o que aconteceu? Vamos comparar como é e como vai ficar. Hoje, o patrão ele tem obrigatoriedade de recolher o INSS e a alíquota patronal é de 12% sobre o salário do empregado doméstico. Como é que passa a ser? Além desses 12%, esses 12% de recolhimento do INSS foram reduzidos para 8%, mas foram criados novos tributos. Sim. Né? Então, passou a ser obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia, que não existia até então, uma alíquota de 8% e mais 2 contribuições. Uma contribuição de 3,2%, que vai formar um fundo para o pagamento dos 40% de multa no caso de demissão sem justa causa, que é os 40% do Fundo de Garantia. E além desses 3,2%, uma alíquota de 0,8% para custear os benefícios decorrentes de acidente do trabalho, que até então os empregados domésticos não tinham direito ao benefício decorrente de acidente de trabalho. Então você imagina que um empregado que se acidenta ali não tem direito a um benefício acidentário, que é um absurdo. Então isso passa também a ser regulamentado e a esse direito ser incorporado para os trabalhadores domésticos. Então, de 12%, que era o que arcava o empregador, ele vai passar a arcar com 20%. Entendi. Estando incluído FGTS, seguro de acidente ao trabalho, multa do FGTS e o INSS. Então, não é exatamente como essa sonora que a gente ouviu, que ele disse que a somando, tentativa de equilibrar. acaba dando 20%. Houve uma tentativa de equilibrar, porque a alíquota do INSS foi reduzida de 12% para 8%. Mas você está dizendo que de 12% vai para 20%. Vai para 20%, porque foram criados novos direitos, né? O Fundo de Garantia não existia, a multa de 40%, que na verdade vai ser formado um fundo e o trabalhador vai poder levantar esse fundo se ele for demitido sem justa causa. Se ele não for demitido sem justa causa, o empregador pode sacar de volta esse depósito que foi feito. Não deixa de ser um depósito compulsório, obrigatório, que ele vai ter que todo mês ali está fazendo. Entendi. Mas também é um relatório que passou por uma comissão, mas ainda não significa que está valendo. Depende da aprovação do plenário do Senado, do plenário da Câmara e ainda a aprovação da Presidente da República. Acho que muita coisa pode mudar ainda também, né? Acredito que sim, mas esses direitos mínimos não vão ser retirados, porque a emenda constitucional já assegurou esses direitos ao trabalhador doméstico. Então, o que precisa é de uma regulamentação. Entendi. Agora, suprimir esses direitos, acho muito difícil, Madi. Muito bem. Olha, a Luna, ela tem uma dúvida. Ela diz, com essa nova lei dos empregados domésticos, os cuidadores de idosos têm direito ao auxílio-desemprego, fundo de garantia e outros. Ela diz, a minha carteira está assinada como acompanhante. A minha patroa assinou. E se ela não aceitar essas mudanças aí, o que deve ser feito? Olha, quem é que está abrangido por essa nova regulamentação? Todo trabalhador que trabalha no âmbito doméstico, domiciliar, ou seja, para que não trabalha em nenhuma empresa com fins lucrativos. Então, não importa se a nomenclatura é acompanhante, babá, auxiliar de enfermagem, trabalhando no âmbito doméstico, sem fins lucrativos, mais de 2 vezes na semana vai ter essa proteção
todas as garantias, fundo de garantia, INSS, multa dos 40%, hora extra, adicional noturno, que também fizeram parte dessa nova regulamentação. A hora extra, mais importante a gente lembrar que foi criada aí a possibilidade de uma compensação. Então, o trabalhador doméstico ele vai ter uma limitação de carga horária, que são 8 horas diárias e 44 semanais. E ele vai receber a hora extra, que ela é paga com 50% a mais sobre a hora normal trabalhada. Mas existe a possibilidade de um banco de horas. Como é que funciona esse banco de horas? As primeiras 40 horas extras podem ser compensadas nos 30 dias seguintes. Se não forem compensadas nos 30 dias seguintes, elas devem ser pagas. E a partir de 40 horas extras, elas podem entrar num banco de horas a ser compensada ao longo de um ano. Então, é possível fazer, sim, essa compensação, esse banco de horas e compensar com folgas dentro do período de um ano quem faz mais de 40 horas extras mensais. Agora, se a patroa aqui da aluna não cumprir isso... ela fica sujeita a um processo na Justiça do Trabalho. Lisandra Maria diz que o pai dela assiste o programa todos os dias, nós agradecemos, viu? E daí ela conta o seguinte, que o pai dela trabalhou 20 anos como eletricista e tem o PPP deste período, eletricidade acima dos 250 volts. Ele está 8 anos afastado por acidente de trabalho. A firma onde ele trabalhou faliu. Ele gostaria de saber se com o PPP quanto tempo aumenta para se aposentar e se os 8 anos afastado contam também para a aposentadoria. Olha, com o PPP, o homem ganha 40% a mais do tempo. No caso dele, ele ganharia aí 8 anos e a mulher ganha 20%, desde que seja para somar com o tempo comum. Porque aquele trabalhador que trabalhou 25 anos consecutivos numa atividade especial, ele vai se aposentar com tempo reduzido, ou seja, com 25 anos, diversamente do trabalhador comum, que se aposenta 35 homem e 30 mulher. Agora, no caso desse senhor que está afastado por um acidente do trabalho, ele ainda vai enfrentar uma discussão muito grande a respeito de se esse tempo que ele está afastado pode ou não ser considerado um tempo especial. Há alguns precedentes favoráveis, principalmente vindo do Rio Grande do Sul, no sentido de que o tempo de afastamento é considerado, sim, tempo especial. Mas ele tem que estar disposto a enfrentar uma briga judicial para ter esse tempo considerado. Entendi. Olha, a Cristina é de Mato Grosso. Ela diz, faz 3 anos que eu estou sem registrar a carteira, eu tenho lúpus. Gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício ou se tenho que esperar pagando o INSS. Olha, o lúpus é uma doença que se manifesta de formas diversas, dependendo de cada indivíduo, né? Então, a gente não pode dizer, só pelo fato dela ter lúpus, que ela teria algum tipo de benefício. Se a doença nela se manifesta de uma forma em que ela está incapaz para o trabalho, aí ela tem direito a um benefício de auxílio-doença, se essa incapacidade for temporária, ou se essa incapacidade for diagnosticada como permanente total, ela teria direito a um benefício de aposentadoria por invalidez. E esse período que ela está afastada, se ela não está recebendo nenhum benefício por incapacidade, ela não só pode, como ela deve contribuir para o INSS para programar uma futura aposentadoria. Pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, com 30 anos de contribuição, ou uma aposentadoria por idade, aos 60 anos, com tempo mínimo de 15 anos de contribuição. O Antônio de Almeida é de Itupeva. Ele diz, eu estou em auxílio-doença, afastado pela Justiça há 2 anos, eu tenho uma doença coronária crônica, tenho diabetes, pressão alta, e no laudo pericial da Justiça diz que a incapacidade é total e permanente. Eu tenho 56 anos e 28 anos de contribuição. Eu posso me aposentar por invalidez? Olha, se o perito judicial já disse que a incapacidade é total e permanente, são as características necessárias para que um segurado da Previdência Social tenha direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, provavelmente, se não foi proferida a sentença, deve ser proferida uma sentença no processo concedendo a aposentadoria por invalidez. Sem dúvida alguma. E é importante a gente lembrar que, às vezes, a pessoa entra com o processo, MAD, passa numa perícia e não tem detectada a invalidez. E o tempo passa e essa situação se agrava. Isso não quer dizer que ela não possa entrar com um novo processo, porque, em se tratando de benefícios por incapacidade, a gente não pode dizer que a situação ela é estanque, ela é estável. Né? As doenças, elas pioram, elas se agravam. Então, eu entendo que o segurado, mesmo que tenha encerrado um processo, se a situação dele mudou, se agravou, ele pode entrar com outro processo e passar por uma nova perícia. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue enviando suas dúvidas. Até já.
Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, olha só, a Eliana, que é de São Paulo, ela diz: eu paguei 7 anos do INSS, parei de pagar por alguns anos. Eu sou deficiente física, paralisia infantil. Eu não consigo receber nenhuma ajuda, nem do LOAS. Eu tenho 49 anos, recebo só pensão por morte do meu marido. Tenho 3 filhos menores. Eu tenho algum direito em relação ao INSS? Olha, o deficiente físico, é importante a gente lembrar que recentemente foi aprovada uma legislação que trouxe uma aposentadoria especial para o deficiente, ou seja, um tempo reduzido de aposentadoria. Então, ela pode sim se beneficiar dessa aposentadoria especial, se ela tiver condições de trabalho. Né? Agora, se a deficiência dela acontece, muitas vezes acontece, mas o deficiente ele tem o início de uma vida laboral relativamente normal, conseguir trabalhar, né, tirar o seu próprio sustento do trabalho, e em um determinado momento essa deficiência vai se agravando, o deficiente fica inválido e não consegue mais trabalhar. E por que será que ela não tem o LOAS? O LOAS, O LOAS ele é um benefício bem restrito em função das características. Ele só é pago para quem não recebe nenhum outro benefício do INSS. Entendi. Como é ela muito tem a provável, pensão... pelo fato de ela receber a pensão, ela não tenha direito ao LOAS. Entendi. Agora, se ela está incapacitada, inválida, ela tem que comprovar que essa invalidez aconteceu quando ela ainda tinha qualidade de segurada, né? A lei prevê um prazo que a pessoa pode parar de pagar o INSS e mesmo assim ter a qualidade segurada, que a gente chama de período de graça. Esse prazo vai até 3 anos, no máximo, para quem era segurado à Previdência Social, tem mais de 10 anos de contribuição. Para quem tem menos de 10 anos de contribuição, é 1 ano, acrescido de mais 1 ano se recebeu o seguro-desemprego. Então, ela tem que comprovar que nesse período ela se tornou inválida, se for essa situação, e pedir um benefício por incapacidade. Olha, a Luciana Martinez diz: o irmão de uma amiga, empregado de uma empresa, sofreu um acidente no ônibus a caminho do trabalho. Ele passou por 2 cirurgias e precisa passar pela perícia médica referente ao seu afastamento. É o próprio empregado que deve agendar a perícia? O departamento pessoal lhe deu um papel e disse que ele devia entrar em contato com a Previdência. Isso está certo? Olha, depende da estrutura da empresa. Ele pode, ele próprio, fazer o agendamento. Mas como foi um acidente que é chamado in itinere, ou seja, dentro do período que ele estava se deslocando para a empresa, ou voltando, tanto no período que ele está indo para a empresa ou voltando para a sua casa, é considerado um acidente de trabalho, Madi. Então, a empresa ela é obrigada a emitir um documento chamado CAT, Comunicação por Acidente do Trabalho, que as empresas não gostam de emitir essa CAT, porque isso tem reflexos tributários para a empresa. Então, as empresas sonegam a CAT. E quando a empresa sonega a emissão da CAT, a gente recomenda que o trabalhador vá ao sindicato da sua categoria e peça a emissão da CAT, porque sem a emissão da CAT é muito difícil que ele consiga um benefício acidentário no INSS. Se a empresa não fizer o encaminhamento, o trabalhador pode ele próprio fazer um agendamento e dar entrada no benefício. Nesse caso, me parece que, em função de não ter sido emitida essa CAT, a empresa não está querendo fazer o agendamento, está pedindo para que o trabalhador vá direto. Ele pode fazer isso. Olha, a Aparecida Baldo diz que tem 13 anos de carteira e 11 como autônoma, código 1503. Ela diz: eu sou produtora rural. Com quantos anos eu posso me aposentar? Tenho 44 anos. Ela tem 24 anos de contribuição. Ela precisa completar 30 anos de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição. Qual é a idade dela? 44. A aposentadoria mais próxima para ela é, de fato, por tempo, com 30 anos de contribuição. Então, ela precisa continuar pagando o INSS para atingir os 30 anos. A segunda possibilidade seria uma aposentadoria por idade, mas está mais longe, provavelmente é menos adequada na situação dela. Vanderlei é de Votuporanga. Ele diz: estou para me aposentar, descobri que a empresa para a qual trabalhei de 85 a 88 descontou do meu salário, mas deixou de recolher o INSS durante 3 anos. A firma faliu. O ex-patrão não é encontrado. Tem como provar que realmente trabalhei? E também tem como eu contar com esses 3 anos da minha aposentadoria? Minha prova só é a carteira de trabalho. Olha, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a carteira de trabalho é uma prova válida, é um documento que tem presunção de veracidade, a anotação em carteira, e ela só pode ser desconstituída se o INSS puder apresentar alguma prova em contrário, no sentido de que houve fraude. Então, esse documento é válido, sim, para fins de aposentadoria e para contagem. O que acontece é que, na prática, quando o INSS não identifica no CNIS as contribuições, ele costuma repassar
para o trabalhador esse ônus de correr atrás da documentação de alguma prova de que de fato esse vínculo existiu. Isso não é correto, mas para facilitar a vida dele, o que ele pode fazer? Se ele não tem os olerites guardados, se ele tivesse os olerites guardados, estava resolvido o problema dele. Se ele não tem os olerites guardados, ele pode se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal e pedir uma certidão, um extrato, justamente desse período, porque na Caixa Econômica Federal, em função do FGTS, há o registro da entrada e da saída. Isso serve como documento. Ele pode pegar uma cópia do livro de entrada e saída, livro de registro de entrada e saída dele da empresa, se a empresa existisse ou tivesse, né, como a empresa faliu, ele não vai conseguir esse documento. O documento da Caixa é um documento suficiente, hábil, e qualquer outra prova documental que ele tenha da época, que comprove ou a entrada ou a saída ou algum período que ele estava lá na empresa, também é válido para ele apresentar no INSS. Mas o documento da Caixa, exclusivamente ele, também é o suficiente. Entendi. Olha, o Fernando Martins é de Goiânia. Ele diz, eu sou cadeirante, gostaria de saber se tenho direito ao auxílio acidente. O que o INSS leva em consideração para avaliar a pessoa com direito a esse auxílio? Olha, o auxílio acidente é um benefício pago para o trabalhador que teve alguma doença profissional ou algum acidente do trabalho. E essa doença ou esse acidente, Madi, tem que ter causado uma redução da capacidade de trabalho, mas não a supressão. Ou seja, o trabalhador pode trabalhar, mas com limitações. Ele é um benefício pago no valor de 50% do salário de benefício, justamente porque ele é um benefício indenizatório. Então, ele é um benefício que pode ser pago, inclusive, em valor inferior ao salário mínimo. E ele é pago juntamente com o salário. Então, o trabalhador trabalha, normalmente recebe seu salário e tem direito ao auxílio acidente. Quando ele for se aposentar, ele vai perder o auxílio acidente, porque hoje não pode mais ser acumulado com a aposentadoria, mas o valor vai ser incorporado para fins de cálculo de aposentadoria. Então, o que ele precisa é ter uma redução na capacidade de trabalho, essa redução tem que estar relacionada ou com um acidente ou com uma doença profissional. Muito bem, tem uma notícia aqui, olha. Na última terça-feira, dia 4, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto de lei que permite a dedução do imposto de renda dos gastos com medicamentos de aposentados e pensionistas. Para ter esse direito, o beneficiado deve ter renda mensal inferior a 6 salários mínimos e também apresentar a receita médica e a nota fiscal da compra do medicamento. Antes, só era permitido abater essa despesa do imposto de renda quando os remédios eram usados em ambiente hospitalar. Como esse projeto foi aprovado em decisão terminativa, será enviado para votação na Câmara dos Deputados. É uma boa notícia, apesar de que pensa assim, 6 salários mínimos é bastante, né? É bastante, é um patamar alto até, então isso é bom, porque vai abranger um número maior de pessoas. Isso é bastante importante, Madi, porque o aposentado, a gente sabe que ele já vive de uma aposentadoria que hoje não está de acordo, ela não é reajustada de acordo aí com os parâmetros reais da inflação durante muitos anos, tem uma aposentadoria que está defasada. O aposentado, o idoso, ele tem um aumento no custo da medicação, ele tem um aumento do plano de saúde. Então, quer dizer, quanto mais velho, maior o custo dele de vida, principalmente no que está relacionado à saúde. Né? Ele começa a gastar muito mais da metade do que ele recebe em medicação, em planos de saúde. Então, é bastante interessante, é uma medida protetiva importantíssima e a gente fica muito contente que o governo tenha esse tipo de iniciativa. Olha, o Moacir Rodrigues diz o seguinte, o meu pai vai completar 65 anos no dia 14 desse mês. Ele tem algumas contribuições apenas e é alcoólatra. Eu gostaria de saber se ele terá direito ao benefício da aposentadoria ou LOAS. Olha, o alcoolismo, se ele for um segurado da Previdência Social, ou seja, ele precisa ter pelo menos 12 contribuições e ter desenvolvido a doença enquanto ele estava contribuindo. O alcoolismo é uma doença considerada capaz aí de conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença enquanto a pessoa está em tratamento. Se ele não era segurado, ele pode ser que ele tenha assim, direito ao LOAS, que é um benefício assistencial, benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, desde que ele não receba nenhum outro benefício da Previdência, desde que a renda familiar, né, per capita seja inferior a 2 salários mínimos. A gente lembra que existia um critério na lei que era 1/4 do salário mínimo, ou seja, a renda familiar dividida pelas pessoas que moram naquela residência tinha que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, que era um critério muito baixo. Isso foi derrubado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, apesar do critério legal ainda não ter sido disciplinado, vem se entendendo na jurisprudência
que um critério bastante adotado e justo seria 2 salários mínimos. Então é possível sim que ele tenha direito ao LOAS, que possa fazer esse pedido em qualquer agência do INSS. Muitas perguntas, hein? E o Lourenço é de Ilhéus, na Bahia, ele diz: há 7 anos eu estou aposentado por invalidez e não estou conformado com o valor da aposentadoria. Eu posso pedir uma revisão? Sim, é possível pedir a revisão. É importante que ele tenha a carta de concessão do benefício, a memória de cálculo que gerou o benefício. Também seria interessante que ele pegasse em qualquer agência do INSS um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde vão constar todas as contribuições que foram vertidas durante a vida laboral dele para o INSS, porque esse documento é o documento que ele vai poder verificar se os salários de contribuição que foram utilizados no cálculo estão corretos. Rapidamente, última pergunta para Ilma Lima. Gostaria de saber se eu posso parcelar as contribuições atrasadas. Eu acredito que existe sim a possibilidade de parcelar. Ela pode, inclusive, fazer o cálculo das guias no site do INSS e emitir essas guias de forma parcelada, da forma que ela tenha condições de vir acertando aí o passado. Agora, o pagamento de atrasados, lembrando que é muito importante que ela tenha como comprovar que ela de fato trabalhou nesse período que ela vai recolher. Porque se ela não tiver prova do trabalho, não tiver prova de que ela recebeu algum tipo de remuneração, ela vai recolher e ele não vai ter esse tempo computado lá na frente. A gente viu o site do INSS na tela. Vanessa Viduto, bom dia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, muitas semana. perguntas hoje. Obrigada mesmo. O Pronto Atendimento desta segunda-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto, dia 12 de junho. Na próxima quarta-feira é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E esse será o nosso tema de amanhã. Bom dia, até lá.